Olá pessoal, conforme prometido, faríamos um novo vídeo sobre logaritmos, agora para tratar sobre as propriedades dos logaritmos. Nesse vídeo vamos tratar de três propriedades que consideramos importantes. A primeira diz que o logaritmo do produto vira a soma de logaritmos. A segunda propriedade nos diz que o logaritmo da divisão vira a diferença entre logaritmos. E a terceira propriedade é conhecida como mudança de base. Diz que se você tem, então, o logaritmo de A numa base B e deseja calcular este outro logaritmo em função de uma nova base, digamos C, você pode então calcular esse logaritmo como sendo a divisão entre o logaritmo de A na base C sobre o logaritmo de B na base C. O nosso objetivo então é verificar por que esta primeira propriedade vale, a segunda é análoga, então nós não faremos, e também mostraremos para vocês por que essa terceira propriedade vale. No final do vídeo nós faremos dois exemplos para poder encerrar. Então, por que esta propriedade aqui vale? Suponha que o logaritmo do produto A1, A2 na base B seja um certo valor x. Isto, recorde gente, é o mesmo que dizer que b elevado a x é o produto A1 vezes A2. Agora vamos imaginar que o logaritmo deste primeiro A1 na base B seja um certo valor x1. Então nós temos que b elevado a x1 é o valor A1. Por fim, suponha que o logaritmo de A2 na base B seja um certo valor x2. Então o que nós temos é que b elevado a x2 coincide com A2. Escrito dessa forma, em termos de x, x1 e x2, essa igualdade aqui em cima, ela diz que x então é x1 mais x2. É isso que nós vamos verificar aqui. Por quê? Bom, observe que b elevado a x é A1, mas nós sabemos escrever o A1 em função de b elevado a uma certa potência. Então nós podemos trocar o A1 por b elevado a x1. O mesmo se aplica com A2, ele é b elevado a x2. E aqui agora o que nós temos é uma multiplicação de potências com a mesma base. Basta então conservar a base e somar os expoentes. Observe então que nós temos uma igualdade de potências da base B, de modo que a conclusão nossa deve ser que x1 é exatamente x1 mais x2. Isso traduzido de outra forma, nos diz o que então? Que o logaritmo do produto A1 vezes A2 na base B é exatamente a soma dos logaritmos. Uma consideração muito parecida mostra então que esta propriedade também vale, e aí fica um desafio para vocês pensarem aí como provar que essa propriedade realmente é verdadeira. Agora, esta outra propriedade interessante aqui para nós, conhecida como mudança de base, diz então que se você tem um logaritmo de A numa base B e deseja fazer por algum motivo uma mudança de base, você pode então realizar essa mudança de base simplesmente calculando o logaritmo de A na base nova desejada, dividindo pelo logaritmo de B nessa nova base. Vamos então usar um argumento muito parecido com o que foi feito aqui nessa primeira propriedade. Então, suponha que o logaritmo de A na base B seja um certo valor x. Nós já sabemos então que b elevado a x é A. Suponha que o logaritmo de A na base C seja um certo y. Então o que nós temos? Que c elevado a y também é A. Por fim, vamos imaginar que o logaritmo de b na base C seja um certo valor w. Então o que nós temos é que c elevado a w coincide com b. Escrito dessa forma, então este problema é o mesmo que verificar então que x é quem? Y dividido por w. Nosso objetivo então é verificar isso. Vamos começar por essa que eu destaquei de vermelho. C elevado a w é b. Pois bem, aqui de propósito, nós temos uma relação entre b e a. Se nós elevarmos ambos os lados a x, que nós teremos c elevado a wx é b elevado a x. Por sua vez, quem é b elevado a x? É a.
E olhando para esta outra igualdade que ainda nós não analisamos, nós temos também que A é C elevado a Y. O que agora nós temos é, então, uma igualdade de potências de mesma base, de modo que a nossa conclusão é que Wx é Y, ou seja, concluímos que x é y dividido por w, aqui com um cuidado muito importante, é que este w nosso, que eu estou circulando aqui de verde, deve ser diferente de zero. Isto certamente vai acontecer porque o b é diferente de 1, então nós vimos no vídeo passado que o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Para a gente poder encerrar o vídeo, nós temos então aqui agora dois exercicinhos para poder treinar as propriedades que nós vimos. O primeiro, se você olhar aí, então eu sugiro, eu vou ler os exercícios, você dê uma pausa no seu vídeo, pensa em como resolver, depois volta e acompanha a solução. Sabendo que 5 elevado a p é 2, determine o logaritmo de 100 na base 2. E o segundo exercício pede para você mostrar que se o alfa for diferente de zero e você tiver dois números positivos a e b com b diferente de 1, então o logaritmo de a na base b elevado a alfa é simplesmente 1 sobre alfa vezes o logaritmo de a na base b. A dica para quem for pensar em resolver esse exercício sem ver minha solução é simplesmente fazer uma mudança de base. Vou começar então agora resolvendo o item A. Solução. O que significa 5 elevado a p ser 2? Recorde que da definição de logaritmo, nós estamos dizendo que o logaritmo de 2 na base 5 é p. Recorde que isso é 5 elevado a p igual a 2, ok? Como calcular então o logaritmo de 100 na base 2? 100 na base 2. Observe primeiro que 100 é 25 vezes 4 na base 2. Vamos recorrer à primeira propriedade que nós aprendemos hoje. Qual foi essa propriedade? Que o logaritmo do produto vira a soma dos logaritmos. Então, eu tenho o logaritmo de 25 na base 2, mais o logaritmo de 4 na base 2. Bom, a única informação que nós temos é sobre quanto é o logaritmo de 2 na base 5, não quanto é o de 25 na base 2. Uma pequena observação é que 25 é 5 ao quadrado, de modo que se nós usarmos a propriedade de mudança de base, nós conseguimos calcular o logaritmo de 25 na base 5 e o logaritmo de 2 na base 5. Então, o que nós vamos fazer, e eu vou colocar de verde aqui, é escrever este logaritmo de 25 na base 2 como sendo o logaritmo de 25 na base 5 sobre o logaritmo de 2 na base 5. O logaritmo de 25 na base 5 é 2. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 2. Se você não recordou isso, então basta nós fazermos a seguinte coisa. 25 é 5 ao quadrado na base 5, sobre o logaritmo de 2 na base 5. E isto mais o logaritmo de 4, que eu vou escrever da forma 2 ao quadrado, na base 2. Logaritmo de 5 ao quadrado. Nós vimos no vídeo passado que essa potência pode vir aqui. Eu vou ficar com 2, logaritmo de 5 na base 5. Informação do exercício. Logaritmo de 2 na base 5 é p. Mais a mesma propriedade, esse 2 vem aqui para frente, 2 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Olha, mas então nós também aprendemos que o logaritmo de b na base b é sempre 1, de modo que nós temos 2 sobre p mais 2. Juntando tudo numa única base, eu fico com p mais 2 mais 2p. Isto resolve o nosso item A. É claro que o logaritmo aqui ia ficar em função de p, porque a informação nossa foi em função de p. Nossa resposta foi então 2 mais p sobre 2. Este segundo exercício, então, eu já tinha dado a dica, era usar mudança de base. No caso, qual é a base que nós vamos mudar? O próprio exercício já fornece a resposta. A base é b. Então, logaritmo de a na base b elevado a alfa é o mesmo que calcular o logaritmo de a na base a
sobre o logaritmo de b elevado a alfa, perdão, na base A não, logaritmo de A na base B, sobre o logaritmo de b elevado a alfa na base B. Aqui em cima nós vamos preservar o logaritmo de A na base B, e embaixo vamos usar a mesma propriedade utilizada lá. Vai ficar alfa vezes o logaritmo de b na base B, e isto é 1. Logo, nós temos então que esse logaritmo de A na base B elevado a alfa é quem? Logaritmo de A na base B sobre alfa, ou escrito de outra maneira, 1 sobre alfa vezes o logaritmo de A na base B, e isso também resolve o exercício. Pessoal, no próximo vídeo, então, como prometido, nós vamos falar sobre derivadas de funções logarítmicas. Aguardo vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deem um joinha. Muito obrigado.